Amém. Amém. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Quero falar um pouquinho sobre fé nessa noite com você. Fé que é algo, Evangelho de João, capítulo 11, uma narrativa conhecida sobre a morte de Lázaro. E nós vamos falar um pouco sobre fé. A fé que é algo básico para as nossas vidas, é um fundamento para nós. Nós não podemos ter ou viver a nossa vida cristã sem fé. Fé que a Bíblia vai nos dizer, né, que o próprio conceito do que é fé está na própria Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus vai deixar claro que fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova daquilo que nós não vemos. Certeza e prova, algo muito objetivo. E eu queria iniciar essa fala sobre fé nessa noite, pedindo para o pessoal, antes de João capítulo 11, colocar Gálatas capítulo 5, versículo 6, para iniciar essa noite, mostrando para os irmãos a diferença entre fé. Existe mais de uma fé, pastor? Eu creio que didaticamente nós podemos pensar em mais de uma fé. Neste texto de Gálatas, por exemplo, vamos ler juntos? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui nesse texto está muito claro que fé é uma crença, algo em que se crê em conceito, em uma doutrina. Porque aqui Paulo está falando sobre aqueles que criam que sim, precisava da circuncisão, que é um conceito, que era uma prática. E outro grupo falava que não precisa mais. É acreditar-se, aqui o conceito é crença. Assim como nós cremos em Jesus, aqueles que acreditam e creem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, morreu por nós, e é o nosso Salvador. Isso é uma crença, isso é a crença cristã que nós temos. Mas, queridos, há muitos momentos no Novo Testamento, onde Jesus está andando com os seus discípulos, e em vários momentos eles falam, vocês ainda não entenderam, homens de pequena fé, vocês ainda não entenderam, homens de pequena fé. E essa fé aqui que Jesus está falando, que aparentemente não é figura de linguagem, ela é quantificável. Repita comigo, quantificável. Quantificável. Uma fé que é diferente dessa, que é crença. Eu creio em Jesus, mas nós precisamos operar no nosso dia a dia com uma fé prática. E a essa fé quantificável, que Jesus então, em vários momentos, ele fala, homens de pequena fé. E aí tem momentos que os discípulos entendem isso, sobre essa fé quantificável, e eles chegam a pedir para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Essa segunda fé é uma fé o quê? Quantificável. Uma fé prática, do dia a dia. Porque, queridos, nós, mesmo crendo sinceramente em Cristo Jesus, há momentos que o nosso coração, ele, devido às provações e às dificuldades, ele nos pega peças, ele nos engana. Há muitos momentos onde nós duvidamos, mesmo tendo uma crença, né, uma fé firme e inabalável em Jesus. Pastor, isso é normal? Bom, acontece com de forma muito comum. Mas é sobre isso que queremos falar essa noite. A nós, cristãos, filhos de Deus, nós precisamos andar por fé. Cantamos aqui, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Todos os dias, irmãos, é exigido de nós fé, fé, fé. E eu quero agora pedir para o pessoal projetar Tiago, capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4, que vai dizer o seguinte para nós. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2. No finalzinho dele em diante diz, não tem porque não pedem.
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Volta comigo um pouquinho mais, Tiago capítulo 1, vai nos dizer o seguinte, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 6. Um pouquinho mais à frente vai dizer o seguinte: peça, porém, com fé, sem, porque há esse tipo de fé que é quantificável, mesmo para nós que somos selados. Peça sem duvidar. Por quê? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá o quê? Coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O tema da fé é importante? Claro que é importante. E ainda nessa introdução, eu quero pedir para o pessoal projetar Lucas, capítulo 18, para a gente finalizar essa introdução, falando sobre conceitos de fé e sobre a importância e o que são esses tipos de fé. Lucas capítulo 18, versículo 8. E eu quero finalizar essa introdução dizendo que, olha, nós precisamos nos preocupar sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé. Porque Lucas capítulo 18, versículo 8, vai dizer o seguinte, vamos dizer juntos? Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, observe, irmãos, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ixi, perigoso isso. Assustador, na verdade. Muito assustador isso. Jesus está aqui mostrando um cenário onde nos finais dos tempos, próximo e logo quando o Filho do Homem vier, a fé de muitos estará abalada. Muitas pessoas apostatarão da fé. E é por isso, irmãos, que nós precisamos todos os dias, nós precisamos exercitar a nossa fé. Você repete comigo, eu preciso, todos os dias, exercitar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. E a minha palavra nesta noite, para você que às vezes duvida, não é que não se preocupe, mas calma. Você precisa exercitar. É como algo que nós precisamos nos acostumar. Nós muitas vezes, dentro da nossa racionalidade, dentro do nosso senso de cognitividade, daquilo que é possível ou não, que é plausível, isso, meu Deus, nós vamos nos perdendo e duvidando muitas vezes. E agora sim, eu quero convidar vocês à nossa narrativa principal, de João capítulo 11, sobre a morte de Lázaro, e vamos pensar algumas coisas, e algumas lições, dentro desse texto, sobre o tema da fé. Amém? João capítulo 11, nós vamos percorrer o texto até o verso de número 44. Eu vou lendo e conversando com vocês, nós vamos tocando então assim a nossa palavra nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim o texto: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Marta, sua irmã, era a mesma que Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E essa história está logo aí no capítulo 12, ok? Adiante. Capítulo 12. Enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Esses três irmãos, queridos, foram muito especiais na vida de Jesus. Eu já preguei aqui de uma manhã falando sobre eles. Essa era uma família que Jesus amava estar na casa deles. Aquela família aconchegante, que Jesus tinha liberdade, sabe? Ele chegava, e eu sempre penso, será que tinha uma redinha já ali na área, no alpendre, já montada ali? Jesus chegava, atada, o maranhense diz, a rede está atada, atada já ali, Jesus chegava, eu imagino que era esse cenário. Esses irmãos viveram coisas muito especiais com o Senhor. Eles creram em Jesus, eles viram muitos milagres, eles acompanhavam de perto o ministério de Jesus. Jesus
Porque Betânia era um vilarejozinho, gente, um vilarejozinho que ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E sempre que Jesus ele ia a Jerusalém, ele vivia alguma coisa lá, ele sempre ia para Betânia, ali ele se refugiava, ficava ali, né? Eu fico imaginando quantas conversas, né, Jesus teve. Teve um episódio, por exemplo, os irmãos lembram, lá em Lucas 10 registra isso, que Jesus está lá, chegou, e Maria estava aos pés dele, Marta sempre preocupada com os afazeres, lembram disso? É essa família aqui, e vai nos ensinar sobre fé. E aqui, irmãos, nesse início, né, Lázaro ficou doente, e as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Onde Jesus estava? No capítulo anterior, no finalzinho aí, no versículo 40, vai dizer que Jesus estava, né, depois do Jordão, né, não ficava tão longe assim de Jerusalém, ok? Mas a uma certa distância, e era ali onde Jesus estava, né? Ele atravessou novamente o Jordão e estava lá onde João Batista estava batizando. E aí então, Lázaro está doente, parece que muito doente. E então as suas irmãs mandam alguém avisar, olha, vai lá e fala para Jesus. O que elas mandaram dizer, queridos? Senhor, aquele a quem amas está doente. Queridos, aqui nesse texto já aprendo a primeira coisa, que nós muitas vezes, nós queremos, quando estamos orando, pedindo alguma coisa para o Senhor, nós queremos enfatizar quem nós somos para Deus, para Cristo, quem nós somos ou já o que fazemos, porque eu fico pensando o seguinte, ora, por que ela usou dessa palavra? Por que simplesmente não vai lá e fala que Lázaro está muito doente? Mas não, os detalhes são importantes. Aqui fala que aquele a quem ele ama muito e estima, por quê? Falando assim, a ideia era que o quê? Que Jesus tivesse mais o quê? Compaixão. Meu Deus, o meu amigo Lázaro, que eu amo tanto, eu preciso ir lá, gente. Não, Jesus, mas nós estamos aqui em algo muito importante. Não, para tudo, porque eu preciso ir lá, porque aquele a quem eu amo. Mas, irmãos, não é assim que funciona. Com Deus, nós precisamos exercitar nossa fé, mas a partir do conceito de que fé é confiar no caráter de Deus. É crer quem é Deus, quais são os atributos de Deus, que Deus é bom, misericordioso, e que independentemente do que nós façamos ou deixemos de fazer, nada pode mudar a essência de Deus. Porque nós vivemos, queridos, em tempos onde é custo-benefício. O nosso próprio valor na sociedade, muitas vezes, é medido por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, pela nossa utilidade ou não diante das pessoas. E eu fico pensando aqui, olha só a mente delas. Diz que é aquele a quem ele ama muito. Ei, porque se ele não vier, provavelmente vai ser culpa dele. Aquele a quem ele ama muito. E nós vamos tentando falar para Deus, Deus, eu sou aquele que estou te buscando. Eu sou aquele, Senhor, que estou dando a minha vida. Senhor, o quantas coisas eu já fiz para o Senhor. Queridos, talvez muitos de nós não tenham coragem de falar isso para Deus, mas lá no fundo do nosso coração, é assim que nós pensamos, mesmo sem, na prática, falarmos em oração. Porque nós temos um senso de justiça. Lembra, na Bíblia, tem uma narrativa que fala, Jesus falando, né, umas histórias, e fala que a questão do pagamento da vida eterna. Tem trabalhadores que foram chamados para trabalhar cedinho, de madrugada, 5 da manhã para trabalhar. Mas tem trabalhadores que foram chamados para a obra já no final da tarde. E lá o texto, Jesus diz que quando todos os trabalhadores chegaram e foram receber ali o seu pagamento, todos ganharam a mesma coisa. E aí, o pessoal que começou a trabalhar cedo falou, não, mas isso não é justo. Nós começamos a trabalhar cedo. E esses aqui começaram a trabalhar agora, já era quase 18 horas, e vão ganhar a mesma coisa. Porque, irmãos, a nossa mente vai sendo corrompida, ou vai absorvendo os conceitos do mundo onde nós vivemos. E não funciona assim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai fazer na sua vida, sim ou não,
independentemente do que você fizer ou não fizer para Ele. Sabe por quê? Porque é quem Ele é. É Ele, a essência de quem é. A primeira coisa, para exercitar a nossa fé, nós precisamos crer nisso. Porque senão nós vamos levar para o nosso relacionamento com Deus a nossa barganha. E às vezes o pastor gosta de falar isso, né? Aqui nós não estamos barganhando com Deus. A gente não dá dízimo, porque, e é verdade. Mas a primeira coisa que precisamos aprender, queridos, não adianta falar, ei, Senhor, eu sou aquele a quem o Senhor ama muito. Sim, mas o mais miserável, né, que faz coisas horríveis, Ele também ama. Irmãos, é difícil entender isso, né? Você sabe aquela pessoa mais horrível do mundo, pessoa que já matou não sei quantas pessoas, o pior assassino desse mundo. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus ama ele, tanto quanto ama a mim e a você. E isso é ofensivo para a gente. Mas para exercitar a fé, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Não adianta mandar esse recado, dizer, ei, a quem eu amo tanto, não. Eu preciso saber a minha identidade, quem eu sou em Deus. E preciso confiar, né, no caráter de Deus. Confiar em quem Ele é. Ele é o Pai das luzes, onde não há sombra de variações, diz Tiago. Ele não muda. Ele não é homem para mentir. Não é, Ele não muda, irmãos. Independentemente do que eu faça ou deixe de fazer. Para exercitar a fé, eu preciso entender isso. Que eu preciso confiar no caráter de Deus. Vamos continuar? Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, ao longo de seu ministério, Jesus fez muitos milagres. E muitos milagres são conhecidos como milagres messiânicos. Milagres que apontavam para a messianidade dele. Milagres que os estudiosos judeus disseram, olha, quando o Messias vier, como que vamos identificar o Messias? Tem coisas que ninguém nunca fez, ou coisas que só Deus pode fazer. E se essa pessoa for o enviado do Senhor, então Ele vai fazer. Quais? Curar alguém de lepra, por exemplo. Só Deus podia. E foi curada a pessoa de lepra. Lembra isso? Jesus fala, olha, não vá, não faz alarde não, alardeio. Vai lá no sacerdote, leva a tua oferta e sirva de testemunho. Milagre messiânico. A cura de um cego de nascença. Porque se alguém nasceu cego, é porque nasceu debaixo de maldição, segundo a cultura judaica. Como que uma maldição poderia ser revertida? Somente Deus poderia reverter uma maldição de um cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença, sim ou não? Sim, milagre messiânico. Aqui também, quando Jesus está enfatizando isso, diz que essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É isso que ele está falando. Porque é um milagre que vai mostrar a glória messiânica de Jesus. Mas o texto continua, versículo 5 diz, Jesus amava Marta, a irmã dela, que era a Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Nós estamos falando essa noite sobre fé. E na prática estamos falando como nós podemos exercitar a nossa fé, aquela que é quantificável, que você pode não tê-la, inclusive duvidar. Primeira coisa que falamos é que para exercitar minha fé, o paradigma principal é confiar no caráter de Deus, e não no que eu fiz, deixei de fazer, confiar em Deus, em quem Ele é. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, e eu aprendo nesse versículo 6, Jesus, Ele sabia quem era Lázaro, ele tinha um relacionamento, e ele faz questão, irmão, de ficar mais 2 dias, e nem era longe não, porque você pode pensar assim, porque Jesus percorreu várias distâncias, às vezes 30, 50 quilômetros, quase igual legendários, irmãos, correram, ele caminhava muito, não, lá é bem menos, né? Então, para você que quer ir, vá, não fique com medo não, mas lá é bem menos, mas Jesus, irmãos, ele esperou 2 dias, e isso aqui me ensina uma coisa. Para exercitar a fé, eu preciso ter paciência.
paciência. E entender que Deus usa o tempo para forjar a nossa vida e o nosso caráter. Tempo. Não é que irmãos, quando a oração é feita, Jesus, na verdade, a Bíblia fala que antes de a palavra vir à minha boca, o Senhor já conhece os meus pensamentos. O Salmo fala isso. Ele já conhece os meus pensamentos. Ele sonda os nossos corações. Ele já conhece. Mas às vezes por quê? Ele vai provar as nossas vidas, vai provar o nosso coração. Muitas vezes nós passamos por tempos que nós designamos como desertos em nossas vidas. Está provando o nosso coração. Querido, quando você entender que Deus está provando o seu coração, continue firme. Não duvide, porque existe um propósito. Deus não faz as coisas sem um propósito. Você precisa entender isso. Nada neste mundo, nada. Nós começamos lá no momento do ofertório, nós lembramos que tudo do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Às vezes eu posso não entender por que está demorando. Deus está cumprindo alguma coisa. E eu preciso ter essa paciência. Eu aprendo isso aqui. Jesus fez de propósito. O versículo 5 faz questão de dizer que ele amava. Ele amava. Ele amava. E dentro do seu coração eu fico imaginando que o que Jesus mais queria era: deixa eu correr lá, porque eu não posso deixar o meu amigo Lázaro morrer. Mas, não, ele fica ali mais 2 dias, porque ele vai provar os corações. E eu preciso aprender isso. Para exercitar a nossa fé, precisamos entender que o tempo é um agente de Deus. É uma das formas como Deus trabalha. Pastor, mas tem tempo demais. Meu amigo, se resolve com Deus. Tem alguma coisa que você precisa aí. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Pega a chave, né? Deixa eu te dar uma dica aqui para você. Sempre quando estamos aprendendo coisas com Deus, a gente precisa passar na prova, sabia? Tem gente que não passa na prova, irmão, e quer ir para a próxima fase. Não, vai voltar e fazer a prova de novo. Vai voltar e fazer a prova de novo. Você não passou. A forja não é o decurso do prazo. A forja é o amoldamento. A forja é o aperfeiçoamento. Posso esperar o prazo. Esperei com paciência no Senhor. Mas não mudei. Vai fazer a prova de novo, para largar de ser reprovado lá na escola. Vai fazer de novo. E ver se na próxima vez você aprende e passa na prova. Porque, irmãos, é isso que nós precisamos pegar. Presta atenção. Tem coisa que a gente está batendo a cabeça quando já é aqui. Irmãos, não bato cabeça, irmãos. É por aqui. Vou, Senhor. Já estou indo, estou chegando. Para não correr esses riscos, irmãos. Ser obediente. Obedeça. Mas eu não concordo. Porque eu penso de tal forma. Vai fazer a prova de novo. Está lascado. Não é só o decurso de tempo. Então, Deus usa o tempo para forjar o nosso coração, o nosso caráter. Para nos provar. Mas eu preciso vencer e entender aquilo. Para passar para a próxima fase. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Vamos seguir, não vou tirar nada desse texto aqui não. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente. Irmão, Jesus era muito paciente, porque em vários momentos os discípulos não entendiam, e nós somos da mesma forma, irmão. A gente fica quebrando cabeça, a gente não compreende muitas vezes a vontade do Senhor. E eu vejo como se Jesus fala que, gente, presta atenção, que dormindo, Lázaro o quê? Morreu.
Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Entenda uma coisa, queridos. O que Deus vai fazer em resposta à fé é para gerar ainda mais fé. Um dos objetivos do milagre, da resposta, da ação de Deus, é para gerar fé nos corações. Versículo 15. E para o bem de vocês, estou contente de não ter estado lá. Por quê? Se ele estivesse lá, ele ia fazer o quê, irmãos? Curar. Bora, Lázaro, tá bom, vamos. Vamos continuar aquela conversa. Vamos lá, vai trabalhar. Vai ajudar a Marta. Está agoniada. A Maria não vai mesmo. A Maria, irmãos, a Maria não gostava de trabalhar não, viu? Mas, irmãos, e ele fala isso, para que vocês creiam. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Irmãos, nós precisamos gostar de ouvir respostas de Deus. Vocês gostam de milagres? Irmãos, eu gosto de milagre. Eu gosto de um negócio assim sobrenatural. Por quê? Porque, irmãos, quando é de Deus, não há dúvidas. Aí não tem dúvidas. Aí é claro e notório. E eu quero falar para você aqui uma coisa. Deus responder com o sobrenatural faz parte da forma como Ele age nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? Vá comigo lá para Marcos. Marcos capítulo 16. Leia comigo, Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15. Nós insistimos em parar no versículo 15. E o texto, Jesus não para no versículo 15. Por que é que nós paramos no versículo 15? Ah, pastor, porque os tempos são outros. Tá, irmão, quem acredita nisso eu respeito, mas como é que eu que sou o pastor e eu que prego, então eu falo no que eu creio, ok? Então, é assim que funciona. Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as... A gente fecha a Bíblia. Não abre a Bíblia. Quem mandou separar aí? Ninguém mandou separar, não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Por quê? Porque Deus fazer coisas é assim que funciona. Porque para gerar fé na vida das pessoas, Ele vai fazer coisas. Ele vai gerar o sobrenatural. Ou se creem, continuando, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Olha só esse versículo 20, irmãos, presta atenção. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Olha só, e o Senhor cooperava com eles. Como? Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Porque é assim que funciona, irmãos. É por isso que existem os dons espirituais. As coisas não mudaram e nós precisamos crer nisso. Quem não crê, tudo bem, eu respeito, mas não faz sentido isso. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é assim que funciona. Como é que vai gerar fé nos corações? Irmãos, eu sei que nós somos muito cognitivos, muito racionais, sabe? E é bom, porque crer também é pensar. John Stott já falava sobre isso. É pensar, não podemos ser alienados, precisamos pensar. Mas, irmãos, tudo que está estabelecido precisa acontecer. Sinais e maravilhas. E é impressionante, quando eu pego Atos dos Apóstolos, todas as vezes que o Evangelho era pregado, pessoas criam, sinais eram manifestos. Respostas, alguma coisa acontecia. Por quê? Porque isso vai gerar fé nas pessoas. É por isso que Jesus falou, ainda bem que eu não estava lá, para que vocês creiam, porque os próprios discípulos não estavam nem entendendo. Imagine, ele falou que Lázaro estava dormindo e eles, então acorda, coloca um despertador para ele, é só chamar ele morreu. Não estavam entendendo. Irmãos, para ter entendimento, o Senhor vai fazendo coisas para que a gente possa crer. Então, entenda uma coisa, vou repetindo aqui para vocês pegarem. Primeira coisa, eu preciso confiar no caráter de
Segundo, Deus usa o tempo, irmãos, para forjar, e nós precisamos passar nas provas. Terceiro, e Ele vai fazer, por quê? Porque é interesse dEle, irmãos. Deus não me responde, então você está lá na prova ainda, irmão. Você precisa dar um jeito de, você não está entendendo o que Deus quer da sua vida. Pastor, mas já fiz de tudo, irmão, busca um aconselhamento, vamos orar, vamos ver o que acontece. Porque alguma coisa você não está entendendo. Ou às vezes a prova é de 20 anos mesmo, e aí, meu amigo, só tenho para orar por você. Porque se essa prova que você está passando precisa de 20 anos, Deus é contigo, varão, né, varoa? Deus te abençoe. Conta com as nossas orações. Mas geralmente não é assim, irmãos. Geralmente não é assim. É bem menos tempo. Nós é que precisamos saber lidar com fé. Como é que nós oramos? Como é que nós lidamos com fé? Estou te ensinando essa noite. Entenda isso. Terceiro, Ele vai fazer. Por quê? Porque é a forma dele gerar fé nos nossos corações. Versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Gente, o Tomé não tem jeito, irmãos. Eu não sei nem se eu não vou tirar nenhuma lição daqui não, porque o Tomé não está para brincadeira. Irmãos, o Tomé nunca entende nada, irmãos. O Tomé não crê em nada, irmãos. Ele não entendeu. Vamos, porque ele vai para a Judéia, ele vai morrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem muita gente que morreria por Cristo, sabe? Entendeu que é servo. Sabe aquela pessoa que serve? Cara, é bom de trabalho na igreja. Irmão, Deus não está pedindo o seu trabalho. Ele está pedindo o seu entendimento e a sua fé. Tem um monte de gente que bate no peito, irmãos. Se precisar de mim, eu estou aqui. A hora que precisar. Porque comigo é assim, eu estou disponível. Não. Deus só quer que você entenda. E que você creia. Deixa Ele fazer, irmão. Para de ficar fazendo algumas coisas. Oxi, mania. Tomé, vamos lá para a gente morreremos com Ele. Ou seja, eu vou fazer, vamos lá. Entendeu nada. É sobre crer e entender o propósito, o que Deus quer para nossas vidas. Mas não vou nem considerar essa a quarta lição, irmão, porque não vou perder esse tempo com Tomé. Brincadeira, né? 17. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. É claro, Jesus demorou tanto. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Maria sempre calma, né? Maria ficou em casa. E Marta foi ao encontro de Jesus, né? Era um vilarejo. Vocês, né? É do interior. Quem é do interior do Maranhão, do Tocantins, né? Tem aqueles vilarejos. E aí tem a Cancela lá longe, na Rodagem. Conhece Rodagem, irmão? Eu conheço Rodagem. Lá na Rodagem. E ela saiu, irmão. Alguém veio, Jesus está vindo lá. E ela nem esperou. Marta foi e correu atrás de Jesus. Versículo 21 vai dizer o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí você pensa: Marta, estava trabalhando demais naquele dia, mas cheia de fé. Senhor, meu irmão morreu, mas tudo que o Senhor pedir agora, Deus vai te dar. Garota, como é que você fica agora, Maria? Fala essa agora. Marta, não, irmãos, aqui ela só não entendeu direito. Presta atenção. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí, irmãos, Marta vai mostrar que não entendeu. Lembra lá do segundo, da prova? Tem que fazer de novo a prova, irmãos. Ela vai mostrar que ela não entendeu. Porque Marta responde o seguinte. Marta respondeu, versículo 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último. Volta, Marta. Não, Marta. Porque, irmãos, olha só. Ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir para Deus, o Senhor pode fazer ele voltar à vida. E Jesus, sabendo, né, do coração dela, lança a prova. Irmão, Deus está lançando a prova para você, irmão. Deus está lançando a prova para você. Cuidado para não responder como Marta. E ele fala: Marta, então tá bom, Marta. Lázaro vai o quê?
Ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar. Sabe o que ela deveria ter falado, irmãos? Glória a Deus, Jesus. Eu sei, vamos voltar e nos reunir de novo. Jesus, depois que eu ressuscitar ele, Jesus, vou fazer aquele bolinho de macaxeira que o Senhor gosta. Lembra aquele bolinho de macaxeira que o Senhor gosta? Vou fazer esse bolinho para o Senhor, Jesus. Então vamos lá, Jesus. Uhul! Meu irmão vai ressuscitar. Foi isso, irmãos? Não, irmãos. Ela lembrou da classe de catecúmenos. Ela lembrou da classe de doutrinas. É falar ressurreição, 1 Coríntios 15, os mortos que morrerem em Cristo, ressuscitarão e terão um corpo glorificado. Isso é a glorificação, porque nós temos a regeneração, a justificação, a santificação. E aí ela montou o quadro, irmãos. E ela respondeu, irmãos. Jesus, é claro, ele vai ressuscitar. Na ressurreição dos últimos? Não, Marta. Não, Marta, não, Marta. É sobre fé, irmãos. Eu posso saber muitas coisas sobre Jesus. A fé, crença, pode estar ok, irmão, você está carimbado para ir para o céu. Mas não é sobre isso, irmão, porque se você ficar aqui 80 anos nessa terra, você tem que fazer alguma coisa desses 80 anos, irmãos. Não é sobre ir para o céu, irmão, vai em paz. Não precisa ser hoje, mas quando você for, vai em paz. Mas é sobre sua vida aqui, o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, você precisa exercitar o quê? Fé. Nós precisamos crer, irmãos. Errou. E Jesus começa, meu Deus, essa aqui já errou, perdeu. Mas vamos lá, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, esse Jesus é paciente, irmãos, porque ele fala assim, vou dar uma segunda chance para ela. Ela veio de tão longe correndo. Veio primeiro que a Maria, porque era que estava aos meus pés, deveria ter vindo primeiro. Ela não era atarefada, a mais, que não crê muito. Quem deveria ter vindo primeiro era a Maria. Mas eu vou dar outra chance para Marta. Jesus então fala isso, e ele joga. E ela responde, irmãos, 27, ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela responde, irmãos, com uma resposta, não que vai responder a angústia ali daquele momento, mas com um conceito. Sim, Jesus, eu sei que tu és o Messias. Não, Marta, não é sobre eu ser o Messias, Marta. Para entender sobre o Messias, era lá com os judeus. Não, Marta, lá na sinagoga, quando eu estava ensinando, era para o povo entender que eu era o Messias. Hoje aqui, Marta, eu sou alguém que cura, Marta, e ressuscita, Marta. Não, Marta, você não entendeu. Não, irmãos, Jesus deve ter... Vamos ver se a outra vai dar certo, irmãos. 28. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, quem? A Marta. Marta parou ali. Irmão, Jesus ainda, ele ficou no mesmo lugar. Vai ter que passar pela prova, irmão. Não adianta não, irmão. Vai ter que passar. A Maria teve que ir lá. Porque ele não continuou, ele podia ter continuado. Vamos lá ver. Não. A Maria vai ter que vir aqui, porque eu preciso também testar. Eu preciso saber se ela crê. Ou se ela só crê em doutrina, em coisas, ela só conhece a Bíblia. Ela precisa crer. 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, lá na rodagem. Lembra da rodagem? Estão comigo? Lá na rodagem. Foi lá. 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava lá no lugar onde Marta o encontrara. Ele ficou lá. 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando Maria ao lugar onde estava Jesus e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés, porque ela gostava disso. Prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aqui, irmãos, eu quero que você entenda o que está escrito aqui.
Jesus agitou-se. Cadê? Está ali? Jesus ficou profundamente comovido e perturbou-se no seu espírito. O que estava acontecendo? Marta veio, mostrou que não estava crendo. Ela até conhecia. A fé crença estava ok. A fé operante ali, não estava. Maria veio. Maria então vem e fala, Senhor, se eu estivesse aqui, e talvez Jesus estava imaginando, mas Maria, até tu. Maria, eu pensei que você ia chegar e falar, bora Jesus, vamos lá. Está morto? Não, Jesus, que morto? O Senhor faz o que o Senhor quiser, vamos lá. Eu estava aos pés do Senhor. Aquele dia eu fiquei lá, Marta ficou me enchendo o saco. Eu fiquei lá, Jesus, sabe, provando, conhecendo o Senhor. Fiquei aos teus pés. Mas não, irmãos. Maria não estava crendo também. E aí estava aquela comoção, todo mundo chorando. Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Se você for ver essas palavras, que aqui está comovido e perturbou-se, no grego, ele vai, aqui o significado, irmãos, e eu quero, alguns de vocês vão ficar perplexos, e vão ficar pasmados. Porque o significado aqui é que Jesus ficou com raiva e indignado. Depois pode dar no Google lá, pode ser até no Google mesmo, irmãos. Você pode estudar isso. Ele ficou com raiva e indignado. E em 34 ele fala, onde é que vocês colocaram Lázaro? Ele está com raiva e indignado, irmãos. Por quê? Porque até agora, nem os miseráveis dos discípulos dele que estavam com ele não entenderam. Nem a Marta, nem a Maria que estava aos pés dele. E Jesus ficou indignado. Eles não creem, pelo amor de Deus. E ele se agitou e perguntou, onde é que colocaram? Perguntou. E eles responderam, vem e vê, Senhor. Responderam eles. E aí Jesus o quê? Chorou. Olha, essa noite eu quero lhe falar uma coisa. Se você ficar decepcionado, não tem problema. Mas, irmãos, Jesus amava Lázaro, todas aquelas as irmãs deles. Mas Jesus aqui, irmãos, ele não chorou, foi de amor, não. E eu vou lhe mostrar, sabe como? Na Bíblia a gente faz associação de vivências para explicar algumas coisas. Porque em outros momentos, Jesus também chorou. E nos momentos onde ele chorou, no Novo Testamento, são momentos onde ele ficou profundamente indignado, ele estava sofrendo, tendo um sentimento ruim no seu coração. Lucas capítulo 19 vai nos mostrar isso. Lucas capítulo 19, versículo 41, diz o seguinte, Lucas 19, 41. Quando Jesus aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, oh, Jerusalém, se você compreendesse nesse dia, oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você. Isso é um choro de tristeza, irmãos. Outra vez Jesus chorou no Getsêmani, Mateus 26. Jesus chorou também lá. De quê? De angústia, sua alma estava angustiada. Irmãos, desculpa decepcionar você, eu não sei quantos anos você já ouviu isso. E desculpa, mas esse choro aqui não é de amor, irmãos. Porque o texto não está falando de amor, irmãos. O texto está falando de uma sequência de dúvidas, de discípulos, de pessoas próximas a Jesus, que não entenderam quem ele era naquele momento. Eles sabiam muita coisa sobre fé, crença. Sabiam sobre ressurreição. Sabiam sobre a messianidade de Jesus. Mas não conseguiram crer que o próprio autor da vida estava ali e que aquela morte de Lázaro não era nada para ele. 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amavam. 37 diz, mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Irmão, você já viu aquela figurinha do WhatsApp, que o menino pega a pedrinha assim e joga na cabeça do outro? É porque se eu fosse Jesus, eu tinha feito isso naquela hora. Ah, seu infeliz, né? Pegava a pedrinha assim, olha, está vendo aí, ó, curou tanta gente, não podia ter feito. Jesus, meu Deus. 38, presta atenção. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Comovido com o quê, irmãos? Com a incredulidade.
Não, você tem que repetir essa palavra comigo. Repete comigo, irmãos. Incredulidade. Ah, você quer ser mais chique? Repete comigo. Ceticismo. Que talvez você é mais chique, mais acadêmico. Eles não creram. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Irmãos, segura aí, irmãos. Eu vou terminar agora. 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Não, irmãos, não, irmãos. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4. Irmãos, vocês já entenderam, irmãos? Posso fechar minha Bíblia? Não, preciso terminar isso aqui. Mas vocês já entenderam, irmãos. Não é que Jesus não amava aqueles. Mas o que mexeu com Jesus, irmãos, é a falta de fé. Que pode acontecer? Pode. Nós podemos duvidar. Tem coisas que são muito grandes, que nos assustam, sabe? Tem coisas que a gente olha e fala... Irmãos, toda vez que eu ouço que alguém está com câncer... Eu sei que nós somos humanos, mas é muito triste ver a afeição que a gente faz, irmãos. A gente faz uma cara de que, tipo assim, prepara o velório. É verdade ou não é, irmãos? Tudo bem, a gente é fraco, a gente sabe, a gente tem medo, tudo bem. O Senhor entende os nossos medos, Ele nos ama, mesmo com os nossos medos e temores. Mas nós precisamos exercitar nossa fé, irmãos, crer. Ser meio doido, irmãos. É Pedro, se é o Senhor, manda que eu vou aí. Então vem, então ande sobre as águas. Mas loguinho ele duvidou, lembra? Loguinho né? Ele duvidou. E aí começou o quê? A afundar. E no 40, irmãos, disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Irmãos, Deus está apto e pronto a nos responder, a manifestar a sua glória, a manifestar o seu poder, a vir com o sobrenatural, a vir com milagre, com cura. Mas nós precisamos o quê? Crer. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso aqui não tem nada de ofensivo à soberania de Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Não tem nada a ver, não é ofensivo à soberania de Deus, irmãos. Mas é a ferramenta, é o jeito que Deus estabeleceu para desenvolver a fé em nós. Fé quantificável. Fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Deus, eu não creio. Ontem uma jovem aqui na vigília que nós tivemos, né, na madrugada, ela falou sobre isso. Ela falou, eu era meio cética. Mas sabe, eu orei crendo que Deus podia fazer e Deus fez. E olha, que bom, isso aumentou a minha fé. E essa não vai ouvir. Não, próximo passo, querida. Próximo passo. Passou na prova. Olha aí. É isso aí. Ela creu. O pai dela não precisou passar por um procedimento. Ela creu. Eu falei, olha aí, é isso aí. Passou na prova. Se creres, verás a glória de Deus. Fala isso para o irmão ao seu lado aí. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, irmãos, verás a glória de Deus. Para nós, glória, não, para Deus, sempre para Deus. Que Ele cresça, que nós diminuamos. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Irmão, estou ofegante, eu estou meio gordinho, não estou? Eu me agitei demais hoje aqui, irmãos. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha só, irmãos. O que Deus está promovendo ali é para quê? Para que as pessoas creiam. É propósito de Deus exercitar a nossa fé. Ai, pastor, aconteceu algo difícil. Depois eu falei, é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Como que vai ser? Quando? Que jeito?
Não sei, meu irmão, e nós não somos Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele. O que me compete é, entender o caráter de Deus, que Ele é bom e que quer nos abençoar. 2, entender que há um tempo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. E 3, entender que é isso mesmo que Ele quer, porque Ele quer aumentar a nossa fé, respondendo com o sobrenatural. Se creres e para a glória de Deus. E no 43, irmãos, o grande clímax aqui da história, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmãos, eu imagino aqui que nesse dia aqui, porque era umas tumbas, né? Já viu o cemitério do interior? Aquele monte de, né? Lá no interior, lá no seu interior lá, você que veio do interior. Tem aquele cemitériozinho lá, tal. Irmão, sabe o que eu imagino aqui? Que se Jesus não tivesse falado o nome de Lázaro, irmãos, eita, irmãos, naquele dia ali tinha ressuscitado um monte de gente, irmãos. Porque o autor da vida disse: vivam, corpos, vivam, venham à vida, porque eu sou o autor da vida. Eu dou e tiro a hora que eu quiser. Pastor, mas vivemos a pandemia, perdemos pessoas. Deus tem os seus propósitos, desígnios. Agora, a minha fé precisa ser estabelecida naquilo que Ele quer. E se vier outra pandemia, irmãos, esses dias aumentou os casos de Covid. Eu vi gente assim, meu Deus do céu, Jesus amado, tem proteção, Senhor, tal, cuidado, irmãos. Não, irmãos, nós precisamos crer, Ele é o autor da vida, Ele venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória, o teu aguilhão? Ele é vencedor, Ele quer nos usar, irmãos. Alguém lá no seu trabalho, alguém lá perto de você, mostra uma dificuldade, e você, meu Deus, irmãos, não faz isso não, irmão. Você dá mau testemunho, você fala, complicado. Não, irmão, fica calado, pelo amor de Deus, fica calado. Não fala nada, fica calado. Não fala que é complicado não, irmãos. Irmãos, nós temos que trazer uma palavra de esperança, amém? De esperança, irmãos. Mas aquilo que ainda não melhorou e não deu certo, vai dar, irmãos, vai dar, porque nós cremos no poder do Senhor, aquele que é o Deus dos impossíveis. Aquele que controla todas as coisas, irmãos. Fé. Fé é o quê? A certeza. Fé é a prova. Fé é a certeza. Deus está no controle, Ele é soberano. Sim, irmãos. E se Ele não fizer, sim, Ele pode não fazer. Eu preguei aqui essa noite que Deus sempre tem que fazer? Não, irmãos, eu não preguei isso. Você não vai sair falando isso. Que eu passei 50 minutos pregando isso, que não foi isso que eu disse. Eu disse que nós precisamos crer no caráter de Deus, independentemente do que a gente faça ou deixe de fazer. Que nós precisamos entender que Deus tem o tempo, e Ele vai provando, e eu preciso passar nessas provas. E eu disse para você que sim, os sinais e maravilhas fazem parte do processo pelo qual Deus vai aumentar a nossa fé. E nós aprendemos isso tranquilo. Pessoas próximas. E aí, por que eu chamo nossa atenção nessa noite? Porque, irmãos, e é aqui que eu me estremeço, irmãos, ó. Eu estremeço, porque lá os discípulos estavam com Jesus. Aquela família era assim com Jesus. E eles estavam tendo dificuldade para crer. Irmãos, aí nós queremos bater no peito. Eu creio, pastor. Às vezes não, irmão. E não tem nenhum problema. Eu quero te falar uma coisa. Sabe o que Deus quer ver na nossa vida? Humildade, contrição. Deus quer que a gente fez, Senhor, Deus, eu não consigo crer, Senhor. Deus, eu não consigo crer, Senhor. Me dá fé, Deus, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta, Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer de nós, igreja, amém? Ele só quer a sinceridade do nosso coração.
Não tente ser uma coisa que você não é. Se você não tem fé, diga isso para Deus, não tem problema. Quem vai te dar fé? É Ele. É Ele quem vai te dar fé. É Ele quem vai gerar. Aí eu vou te falar uma coisa, e aqui eu termino. O que Ele vai fazer? Ele vai te pôr uma aprovação. Aí você entende, o pastorzinho lá falou isso. É a prova. Eita lasqueira. Né? Você pode falar, eita lasqueira, pode. Eita lasqueira. E agora? E agora, irmão, passa pela sua prova. Ora a Deus, Senhor, qual é o teu propósito? O que o Senhor quer com isso aqui, Senhor? Qual é o teu propósito, Deus? Deus, eu não tenho como, Senhor, vencer isso. Deus, eu não tenho como, Senhor. Mas sabe de uma coisa, Deus? Eu estou em paz. Eu creio que o Senhor pode fazer, Deus. Eu creio que não há impossíveis para o Senhor. Eu creio, Senhor, plenamente. Deus, tem alguma coisa que eu tenho que entender com esse negócio aqui, Senhor? Pai, tem alguma coisa? E eu estou orando, irmãos, estou orando. Oro um dia, 2, uma semana, um mês. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Deus, se o Senhor for tirar mesmo, Deus, por quê? O que é? Qual o propósito, Deus? E aí você vai caminhando em fé, crendo no caráter de Deus, crendo no processo, nas provas, mas crendo que... Irmãos, como é que Deus pode ser glorificado, irmãos? Através desses sinais, Ele pode ser glorificado. Amém, irmãos? Fé. Você tem fé? Calma. Não responde de uma vez. É isso que a gente faz. Não é a fé crença. A fé é operante. Pastor, o senhor fica inventando essas coisas. Irmão, deixa eu. Você entendeu essa noite, não entendeu? Então, esse é o objetivo. A fé, irmãos, calma. Quais são os problemas que você tem passado? Quais são os seus desafios? Tem um diagnóstico novo? Minha mãe encontrou um nódulo, né, mãe? Fica tranquilo, mãe. Deus está no controle. Fica tranquilo. E se tiver um propósito? Se tiver que passar uns perrengues, a gente passa junto, né? Eu vou pedir oração aqui na igreja. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus está no controle, irmãos. Exercite sua fé. Cresça. Porque depois de ter experiências com Deus, irmãos, aí você fica mal acostumado. Um dia, irmãos, eu vou terminar aqui com esse testemunho, que é muito engraçado. Um dia eu estava na fila de uma empresa lá no shopping, comprar uma calça. E aí eu peguei aquela calça, a calça estava X. E eu estava assim meio doidão, sabe? Crendo muito assim no sobrenatural. E falei, Deus, se o Senhor existe, Senhor. Deus, eu quero pagar R$ 119,90 nessa calça. Cadê a Carol? E é verdade? Passa aí. Quanto eu paguei, irmãos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmãos. Não precisa fazer isso todo dia, não, irmãos, tá? Porque qual é o objetivo? Porque eu podia pagar a calça de 200, irmãos. Eu podia. Mas eu paguei quanto? 119, irmãos. E só para não dizer que é mentira, tem minha esposa ali, então você não pode dizer que eu sou mentiroso. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não, irmãos, eu posso pagar 200 lá. Mas qual era o objetivo, irmãos? É aumentar a minha? Irmãos, é isso, é sobre isso. Não é para você ficar miserável. Toda coisa que você quiser mesquinhar e aí querer... Não, tem coisa que você tem que ir lá, tem que ralar, vai lá ralar, meu camarada. Não, Deus faz um milagre aí. Vai lá, faz a consulta. Vai lá, toma o remédio. Vai lá. Não, mas é muito difícil. Vai lá. Mas é para você entender e provar essas coisas, irmãos. Provar de fé. E crer, Deus, eu já cria
com a fé crença, agora eu estou crendo na fé operante. E quando acontecem as coisas, irmãos, hoje eu falei com a Carol sobre isso. Está tendo um monte de gente com febre, com não sei o quê. E aí, irmãos, quando nossa família é acometida de um negócio, a gente fala, não, é normal, está tendo muita gripe. Normal nada, irmão, eu não quero que filho meu fique doente não, irmão. Sabe por quê? Porque vai me dar trabalho, vai atrapalhar o meu ministério, vai tomar sono e tempo que eu não tenho. Que normal nada. Ah, mas se o menino tiver que seguir todo o ciclo do vírus, 7 dias, está bom, irmãos. Eu não sirvo a Deus nem creio por causa disso, não, irmão. Agora, eu já aprendi, irmão, que eu posso não aceitar e crer que Deus cura gripe, irmão. Ou então pode até ficar o vírus lá, mas sem febre. Eu já criei, irmãos, assim, filho meu com dengue, e orar assim, eu já chorei em cima do Luquinhas, lembro dele pequeno, chorando, Senhor, eu podia contar alguns fatos para os irmãos aqui, e eu sei que vocês também têm experiências, amém? Quantos têm experiências com Deus? Eu sei que vocês têm experiências com Deus. Eu sei, irmãos, e a minha palavra aqui essa noite é para te motivar a ter mais experiência, sabe por quê? Porque você precisa aumentar a sua fé. Porque o seu vizinho precisa conhecer o seu Deus. Porque lá no seu trabalho, as pessoas precisam conhecer o Deus que faz milagres, o sobrenatural de Deus. Não é para você aparecer e ficar, não. Mas é assim que Deus faz. Deus faz, irmãos. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar, finalizar, em nome de Jesus. Pode tocar aí, irmãozinho, uma musiquinha aí, boa. Dá uma espreguiçada, irmão, né? Porque o pastor fala demais. Irmãos, fé. É isso. Fé para subir a montanha. Fé para crer no que Deus pode fazer. Fé. E eu queria orar nesta hora. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, Pai, que gere essa fé no nosso coração, Deus. Pai, nós não podemos mentir ao Senhor. Nem queremos, porque o Senhor conhece o nosso pensamento. Antes das palavras chegarem à nossa boca, o Senhor já conhece o que nós pensamos. Deus, nós duvidamos em vários momentos, Pai. É verdade, Senhor. Mas, Pai, nós pedimos humildemente, Senhor, crendo que o Senhor é dono de todas as coisas, crendo que o Senhor é bom, Deus. Pai, Tua palavra fala: provai e vede que Deus é bom. O Senhor é bom, Deus. E não é porque eu presto ou não presto, se eu faço coisa boa ou não faço. Não, Deus. O Senhor é bom. E como é bom servir ao Senhor. Como é bom crer em Cristo, no sacrifício de Cristo. Como é bom ser igreja. Como é bom viver a fé, Senhor, cristã. Pai, nós pedimos essa noite, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé do dia a dia, para crer nos Seus milagres, para crer que o Senhor ainda quer se revelar a este mundo, e que os Teus sinais e maravilhas são sim, ó Deus, Pai, a forma como o Senhor usa, Deus, ó Deus.